Então vamos lá. Hoje na nossa aula a gente vai estar estudando símbolo do membro superior, né? Então dentro da anatomia e da cinesiologia a gente sempre divide o corpo assim. Símbolo do membro superior, símbolo do membro superior, tá bom? Então são os músculos que compõem a estrutura do corpo na parte superior, e no símbolo inferior é o membro inferior, tá? Então, diga-se de passagem, o símbolo do membro inferior a gente vai deixar para V2, e se a gente conseguir ver tudo, a gente vai estar frisando aqui o símbolo do membro superior até a V1, tá? Então vai ser alguns vídeos aí, viu? Então, já atendendo um pouco aí da recomendação da turma e de Pedro, eu vou estar falando amanhã não, quinta-feira vai ter reunião com o Evandro e eu vou estar citando essa questão dos 2 vídeos, né? Porque eu apenas estava obedecendo o regimento da casa, que era cada 20 minutos, cada 1 hora de aula, são vídeos de 20 minutos, né? Então eu vou ver o que é que eu posso fazer aí, para ver se eu só lanço 1 ou 2 nas aulas assíncronas, tudo bem? Na síncrona continua tudo normal. Então vamos lá. No símbolo do membro superior, então nós temos... Leve. Oi. Tá sem o slide, vai ser sem, Tá sem o slide? Desculpa. Pra mim, sim. Pronto, muito bem. Ainda bem que você falou agora. E agora, deu certo? Deu sim. Pronto, então, como primeira característica aqui do símbolo do membro superior, nós temos que falar de algumas articulações, que é a primeira que a gente vai estar estudando, né? Então, nós temos aqui a SC, que é uma articulação esferoide modificada, tá? Então, teoricamente, é a articulação aqui da clavícula, viu? Clavícula com escápula e húmero, tá? E uma primeira característica desse tipo de articulação é que ela é uma articulação esferoide, viu? Então, por isso que no corpo humano, de todas as articulações que compõem ele, é a articulação que possui o maior grau de mobilidade. Ou seja, você consegue No caso, ela fazer... também é considerada uma diartrose, né? Ela é considerada uma diartrose, né? Exato. Viu? Então, dessa forma, como ela é considerada a articulação que possui o maior grau de amplitude, é aquela questão, a tudo que se dá, né? Quanto mais se dá, mais se é cobrado. Como assim, Kleber? Em virtude de um alto grau de amplitude, ela também é uma das articulações mais vulneráveis. Em que sentido? Onde acontece muita luxação, muito deslocamento de húmero, tá bom? Principalmente nas academias, onde os alunos fazem aquele exercício do pullover, né? Que é com a anilha deitado no banco, na horizontal, e eleva o braço. O pessoal fala que deslocou o ombro, né? Exato, é nessa articulação, tá? Essas 2 esferas, no caso, é um encaixe, né? Uma maior, outra menor. Aí quando elas fazem esse encaixe, isso, aqui quando a gente acontece diz... o rompimento do deslocamento do ombro, ela, no caso, ela desencaixa, né? Tipo uma peça de um quebra-cabeça. Exato. Por exemplo, por mais que ela tenha uma característica esferoide, tá? Ali com a cabeça do húmero e a cavidade glenoide da escápula, mas ela não é tão côncava como, por exemplo, a articulação lá do quadril, da pelve, viu? Porque vocês podem perceber... Só um minuto, viu, pessoal? Desculpa aí. Ei, Samilo, que é isso? Não, meu filho, eu faço o seguinte, mas quando a cadeira tá gritando que tá atrapalhando. Pessoal, desculpem aí um pouquinho a parada, eu fui fechar a janela aqui que meu bebê tava chorando, viu? Mas retornando, né, ao nosso... Como é que você diz? Até cortou A nomenclatura dessa articulação aí, esse SC, significa o quê? Isso aqui a gente vai estar vendo um pouquinho mais pra frente, viu? É o que eu deixo sempre como é que eu digo assim, flutuando para vocês já complementarem mais. Em segundo plano. Em segundo plano, tá? Então, tendo essa característica, viu, de esferoide, é claro que no primeiro exemplo a gente pode ver aqui, é claro que não é dessa mesma forma
que a articulação do ombro funciona. Porque vocês podem perceber que essa barra rígida, que essa articulação cinza, teoricamente aqui, ela encaixa perfeitamente, o que não acontece na cavidade glenoide, lá na nossa escápula. Então, por isso que o húmero, quando os ligamentos eles estão frágeis e tal, a musculatura, acontece o deslocamento de ombro, viu? Então, primeira característica, ela é uma articulação esferoide modificada. Então, todos os movimentos de plano frontal e transverso, né, acontecem livremente, né? Então, por isso que há um grande nível de amplitude de movimento dentro dessa articulação. Só que lembra, quanto maior o nível de amplitude, maior também é o risco dessa articulação, por exemplo, de acontecer uma luxação ou um deslocamento. Dois exemplos. No caso, Kleber, eu lembrei do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que Rochelle ela vai dar uma surra, não sei qual é dos filhos. Aí ela faz um movimento muito brusco com a mão, ela quer colocar muita força, então ela faz um impulso. Ela faz esse movimento aqui e acontece um deslocamento. Aí ela vai para o hospital, não sei se é a quiroprata, a terapeuta, e ela fala que para você fazer um movimento brusco, como aquele esporte lá que é lançar o disco, se não me engano, uma bola, você precisa fazer um alongamento para não causar essa lesão. Aí a gente poderia entrar em outra questão que é de treinamento, fortalecimento, né? Porque duas coisas são bem diferentes. Flexibilidade, que é o que ela está falando, de alongamento, e de fortalecimento, né? E aí eu deixo para discutir em outra situação. Se alguém, caso se interessar, eu discuto mais à frente, porque aí tem muito a ver com musculação, né? Por exemplo, uma articulação dessa ela tem que ser muito fortalecida. Por quem? Por todos os músculos que atravessam essa articulação até o ombro. Principalmente a gente tem deltoide aí, né? Então, quanto mais fraca a musculatura, maior a probabilidade de acontecer qualquer tipo de lesão. E isso se aplica a todo o corpo humano, tá? Mas é um bom exemplo também para quem assistiu. Eu também já vi esse episódio que ela pega o chicote, né? Ela leva o braço acima da cabeça, fazendo uma abdução horizontal e, consequentemente, o braço desloca, tá? Então, primeira característica aqui da articulação que a gente viu, ela é chamada de articulação do acrômio com a escápula, né? Com a extremidade distal da clavícula. Ela é conhecida como articulação acrômio-clavicular. Então fica aí já o prefixo AC, tá? Articulação acrômio-clavicular, que é a junção do acrômio com a clavícula. É uma primeira junção dessa articulação, tá? E aí tá fazendo uma menção dessa junção especificamente, vocês podem ver o acrômio com a parte da escápula, da clavícula, desculpa, da clavícula. Então nós temos a clavícula aqui nessa primeira ponta e a escápula, tá? Então, classificação, ela é classificada como uma articulação sinovial, estabilidade, né? O processo de estabilidade dessa articulação ela é promovida pelos ligamentos coracoclaviculares, tá? Então, o que é que eu digo, o que é que eu quero dizer com estabilidade, né? É a capacidade de não haver esse deslocamento, é quem estabiliza essa articulação. Então, são os ligamentos coracoclaviculares. Atrapalhar o outro senhor, mas é porque tem um pessoal pedindo para entrar, viu? Pronto, beleza, sem problema. Tem mais alguém? Pronto. Entraram. A galera Tamires e Isa tá aqui, né? Isa já tá há um tempo. É porque eu não tenho visão dos outros, eu tô pelo celular. Eu vi aqui, mas acho que já entraram. Qualquer coisa é só pedir para eu dar aquela paradazinha que eu faço novamente, viu? Então, retornando aqui, viu? Mestre, esse acrônio clavicular que o senhor falou aí, é essa mesma SC, né, que o senhor falou? Isso, AC. Não, por enquanto é AC, tá? AC, é? Que é acrômio clavicular. É porque eu tinha clavicular. visto no slide anterior SC. É que já vai ter outra também, outra situação do SC, viu? Ah, então essa é AC, né? Exato. AC, acrômio clavicular. Lembra disso aqui, viu? Uhum. Beleza. Articulação coracoclavicular. Em resumo, na primeira imagem que eu mostrei, não dava para ver que ligamentos eram esses, né? Primeiro, essa é uma articulação, ela é considerada, né, uma sindesmose, é formada pelo processo coracóide da escápula e a superfície inferior da escápula e a superfície inferior da clavícula, tá?
são unidos pelo ligamento coraco-clavicular, que é esse que eu selecionei aqui para vocês, tá? Vocês podem perceber, esses dois branquinhos aqui é o que fazem essa junção da nossa escápula, tá? Com a nossa clavícula, tá? Então, por isso, nós temos aqui, característica, sindesmose, tá? E a articulação glenumeral, né? Então, é a articulação de movimentos mais livres no corpo humano. Foi uma das primeiras características que eu citei para vocês, né? Movimentos de flexão, extensão, hiperextensão, abdução, adução, abdução e adução horizontais, rotação medial e rotação lateral do úmero. Então, olha a infinidade de movimentos que a gente tem nessa articulação, por conta de sua característica esferoide, tá? De esfera. E aí é toda a formação, todos os acidentes anatômicos da nossa escápula, alguns ligamentos, a cavidade glenoide, viu? Então nós temos o acrômio, é claro que isso aqui a gente vai estar tudo passando lá na prática, então tem o acrômio, né? A escápula, o lábio glenoidal, que é essa parte inferior aqui, tá? O tendão do bíceps braquial, que é a cabeça longa, o húmero, tá? Deixa eu ver o processo coracoide, ligamentos glenumerais, que são esses aqui, tá? O acrômio, cabeça longa do músculo bíceps braquial, essa, lábio glenoidal e a cavidade glenoide, que é aqui onde teoricamente, né, o nosso húmero se encaixa, tá? Mais uma vez dizendo o osso completo, né, a peça completa que é a escápula, tá? Então, articulação escápulo-torácica, viu? Então, ela pode ser formada, a escápula pode se mover nos planos. Lembra disso aqui, sagital e frontal, em relação ao tronco, viu? Pronto, mais uma pessoa está pedindo para aceitar. Entrou? Acho que sim. Pronto. Então, retornando, a escápula pode se mover nos planos sagital e frontal em relação ao tronco. A região entre a superfície anterior da escápula e a parede torácica, algumas vezes é chamada de articulação escápulo-torácica, tá? Então, quando há uma movimentação tanto da parte do tórax, né, com a escápula, por isso que dá-se o nome escápulo-torácica. Então, músculos fixados à escápula desempenham ou realizam duas funções específicas. Então, todos os músculos que estão fixados na escápula, eles têm duas funções, tá? Primeira, contrair para estabilizar a região do ombro. Então, mesmo que a musculatura da região dessa nossa articulação escápulo-torácica, ela tem um nível de amplitude muito grande, tá? Mas ela tem baixo percentual de estabilidade. Em compensação, nós temos músculos que realizam esse processo de estabilização através de quê? Da contração. Por isso que uma musculatura fraca, e dá-se a ideia de quando a musculatura ela é fraca, ela não possui tanto tônus, tanta rigidez, tanta capacidade de contração. E aí ele desliza com mais facilidade. Foi o exemplo que eu dei aqui do exercício pull down, né? Ou pull over, que você faz lá na academia e coloca muito em risco essa região do ombro se ela não estiver fortalecida. Por isso que iniciantes não devem realizar esses exercícios de grande sobrecarga em articulações fracas. Por que, Kleber? Porque ela vai passar por um processo de treinamento, de fortalecimento, de desenvolvimento da mecânica, para que ela tenha segurança de não aconteça isso. Diga-se de passagem, eu já tive minhas experiências na academia, eu também fui professor de musculação, e uma vez teve um aluno meu que estava fazendo esse exercício com uma anilha de 25 quilos. E consequentemente, quando eu vi lá vendo com o braço pendurado, né? E aí eu sei que não é o recomendado, mas no momento de agonia e ele estava sentindo dor, eu tive que fazer uma manobra de retração, né? De recolocar o ombro dele no local
Também foi coisa rápida, foi só pegar, fazer basicamente o movimento, e eu também já tinha feito o curso de APH e nós tínhamos acabado de falar sobre isso lá no curso, o enfermeiro-chefe tinha falado da recolocada, mas a primeira coisa que eu disse, depois da colocação do ombro, primeiro, academia por um tempo, não, coloca gelo e passe num médico e peça também não é ressonância, né? Bater um raio-x para poder ver como é que está a articulação. E faça um acompanhamento com o médico, ele vai passar um anti-inflamatório, o cara fez. Até hoje que ele vem no meio da rua, ele ainda lembra disso aí. Mas são coisas que acontecem dentro da academia que a gente tem que estar preparado, ou para socorrer, ou para agir num breve momento de rapidez, tá? Então, exemplo aqui, levantar uma mala pesada do chão, onde os músculos do membro, levantador da escápula, trapézio e romboides contraem para sustentar a escápula, viu? Então, e por sua vez todo o ombro por meio da articulação AC, viu? Acromioclavicular. Então, lembrem disso aqui. Todo movimento que vocês fazem, que vocês realizam, por isso que dentro da cinesiologia nós não temos apenas as aplicações para a escola e para a musculação, mas sim para o dia a dia. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Quando você levanta uma mala pesada do chão, os músculos que você está utilizando, levantador da escápula, trapézio, romboide, que músculos são esses, Kleber? Calma que já mais para frente eu vou estar apresentando para vocês. Todos eles se contraem ao mesmo tempo para poder acontecer esse movimento de sustentação da escápula, viu? E por sua vez todo o ombro. Articulação escápulo-torácica. Então, ponto 2. Os músculos escapulares podem facilitar os movimentos do membro superior, tá? Pelo posicionamento adequado da articulação glenohumeral. Vamos ver aqui exemplo. Durante um arremesso com a mão acima do ombro, viu? É um arremesso normal com a mão acima do ombro. Os músculos romboide contraem para mover todo o ombro posteriormente. Imagina um sistema de cordas. Quando o meu romboide se contrai, ele vai mover o meu ombro para trás e, consequentemente, movendo o ombro, vai mover todo o meu braço para poder realizar o arremesso, viu? Então, quando ele se contrai posteriormente, né, o húmero realiza uma abdução, ele faz uma abdução horizontal, né, e girado lateralmente durante a fase preparatória que a gente tem aqui. Conforme o braço se move para frente, a tensão vai sendo liberada. Então, quando a minha musculatura dos romboides se contrai, gera uma tensão. Essa tensão traz o meu ombro para trás. Quando o meu ombro vem para trás, consequentemente o meu húmero, o meu osso do braço, realiza uma abdução horizontal, de forma que a gente chama lateralmente. Então é só você fazer um movimento de arremesso. O movimento de arremessar alguma coisa, vai arremessar uma bolinha de papel ou qualquer outra situação de objeto, você realiza esse movimento de arremesso. Em detrimento da contração desse músculo, todo o teu braço acompanha. E é claro, como houve um momento de tensão e de contração, o ombro veio para trás e o braço também. Quando eu tirar a tensão, o braço vai voltar ao estado normal. Se fosse para aplicar força e velocidade, outros músculos da região anterior estariam se contraindo. Mas não é essa situação que a gente está discutindo, tá? Então, conforme o braço se move para frente, a tensão vai sendo liberada. Então, músculos da escápula, tá? Então, quais são os músculos da nossa escápula? Trapézio, parte superior. Levantador da escápula, tá? E aqui, deixa eu fazer até uma forma aqui bem mais fácil. Trapézio superior. Kleber, no caso, o senhor poderia falar assim oralmente onde é que fica mais ou menos o romboide e o levantador da escápula? Porque na imagem não dá pra ver, não. Não sei. Pronto. Toda essa estrutura do músculo do trapézio nas suas costas, viu? Na sua região dorsal,
ele vai ser dividido. Então, o romboide, tu disse o romboide, foi? Foi o romboide que tu perguntou, Pedro? Que agora cortou o raciocínio. Foi o levantador da escápula. Ah, o levantador da escápula. Então, E o romboide também. o levantador da escápula, primeiro, nós temos que imaginar camadas. A camada mais superficial é todo o trapézio, viu? Uhum. Todo o trapézio ela é a camada mais superficial. Abaixo dela, aí nós vamos ter o levantador da escápula, que ele vai estar se ligando aqui na nossa coluna vertebral e, teoricamente, no ângulo superior da escápula, viu? É esse músculo aqui, teoricamente. Enfim, nós temos uma dificuldade visual gerada pelos slides, né? Pela tela do computador, tela do celular, mas a gente vai estar resolvendo isso aqui mais rapidamente lá no laboratório, tá? Então peço até desculpa porque é um momento que a gente está tentando fazer o que dá, beleza? Então o levantador da escápula fica mais ou menos nessa situação aqui. Deu para tu ver mais ou menos assim, Pedro, a tarja amarela? Não, assim, questão de imagem pra mim é meio Então complicado. pronto. Então é como se você tocasse assim a sua região aqui, como é que eu posso dizer? Teu trapézio, o pessoal geralmente diz que quando você fica mais estressado, ele fica contraído, mais rígido, né? Não sei se vocês já sentiram isso. Então, quando você toca aqui essa região que você faz massagem, é só imaginar que abaixo dele vai estar o levantador da escápula, tá? Abaixo dele, numa camada mais interna, Beleza. tá? Uhum. E é claro, logo abaixo dele, imagina aqui, por exemplo, como se fosse uma escada, um degrau. Primeiro nós temos o levantador da escápula, mais abaixo um pouco nós vamos ter também o romboide, viu? Romboide maior e menor. Então são grupos musculares mais internos que formam essa escala. E eles vão se ligando ao longo da tua escápula, viu? No mais, por enquanto, o que a gente pode criar é mais uma imagem mental, tá? Para poder tentar entender, lembrar dos músculos, o que deu para ver lá dentro da anatomia. O restante é laboratório, né? Porque a gente vai ter que estudar mais a parte superficial e a parte mais interna, tá? É porque assim, no caso do trapézio, ele vai até próximo ali da grande dorsal, né? Exato. Mas assim, essa parte assim do levantador da escápula e o romboide, eles ficam na parte superior do ombro, assim, abaixo do trapézio, entre o trapézio e a escápula, no caso seria. Exato. Por exemplo, lembra da escápula, né? Vocês viram os acidentes anatômicos? Não todos. Conseguiram ver a borda medial da escápula Não. e o ângulo... Mas assim, eu tenho uma noção, porque a gente também viu a borda do ilho, né, no caso. Quer dizer que não foi passado os acidentes anatômicos da escápula? Porque a gente teve pouca aula presencial, né? Depois chegou a pandemia e não deu mais Tá. tanto tempo assim. Então isso aqui só vai dar pra gente ver teoricamente na prática, né? A borda medial da escápula... Mas dá pra ter uma noçãozinha, Deixa eu ver assim, aqui, pelos termos. que eu poderia explicar bem mais fácil, né? Kleber, no caso, quando a gente faz aquele levantamento de sumô, no caso a gente vai pegar um peso aqui, ó. A gente faz todo o movimento da musculatura da escápula, né? Levantamento do sumô. Mas o sumô não é para membros inferiores? O que eu acho que no caso tu quis falar é no caso o arremesso, né, não? Eu acho Não, que é tipo assim, ó. Ó, eu tô levantando um levantamento peso. tá querendo falar como se fosse fazer para trapézio, né? Como se fosse treinando trapézio na academia. É a remada Eu tô levantando baixa, aqui o né? peso. Você não No pronto, caso seria a remada A baixa. remada baixa é quando eu tô aqui, ó, pegando aqui o peso. E trazendo aqui pra Teoricamente, mim, no caso, se contrai tudo aqui em cima, né? Tipo, toda a o trapézio, musculatura, trapézio, escápula. levantador da escápula, romboide maior e menor, vai se contrair o teu serrátil anterior, então todo esse grupo de musculatura vai se contrair, entendeu? Então, no caso, quando a gente faz esse movimento, a gente, além de estar exercitando o nosso trapézio, ele está exercitando as costas, né? No caso, O grande dorsal não. não, O né? grande dorsal não, porque o grande dorsal... Só o ele funciona- serrátil anterior, no caso. Exato. O grande dorsal ele funciona em outra amplitude que vocês vão entender de forma muito mais detalhada, tá? Daqui pra frente, quando eu pegar o músculo e disser assim, grande dorsal, realiza tal movimento, tá? E aí eu vou tentar demonstrar de alguma forma, nem que seja eu fazendo aqui o movimento, tá? A grande dorsal a gente até comentou ontem o fato do exercício de puxador frente, né? Aberto e pronado. Exato.
Vai ter ação do meu trapézio? Também. Só que nós vamos ver que o trapézio ele não vai funcionar em todos os movimentos. Tá? Tem movimento específico que ele não funciona. Beleza? Que ele não está atuando. Sim, então só falando um pouco mais, recobrando, quais são os músculos da escápula? Nós temos o trapézio, a parte superior, o levantador da escápula, romboide, maior e menor, serrátil anteriores, né? Só um minuto. Então nós temos o serrátil anterior, nós temos o trapézio, parte inferior, o subclávio, né? O peitoral maior, o levantador da escápula já estava ali também, né? Peitoral menor e trapézio superior. Então está aqui, todos esses músculos aqui são considerados músculos da escápula, tudo bem? Ixi, agora ficou poluído que só. Só um minuto, só apagar aqui rapidinho. Pessoal, alguém aqui já pegou e acessou alguma das aulas? Ficou alguma dúvida em algum conteúdo anterior? Então, como é que acontece aqui, por exemplo, os movimentos no cíngulo do membro superior? Então, todos os movimentos do cíngulo do membro superior envolvem dois ossos principais, que são a escápula e a clavícula, tá? A escápula e a clavícula. Em geral, elas se movem com uma unidade motora. Jamais sua clavícula vai estar se movendo sem que a sua escápula se mova também, ok? Então, sua única ligação com o esqueleto axial, né? Lembrem-se que a gente tem o esqueleto axial, o esqueleto apendicular, tá? Consiste na articulação da clavícula com o externo, viu? Então, nós temos lá a nossa escápula, a escápula se liga à clavícula, né? No acidente que a gente já falou, que forma a ligação acrômio-clavicular, o acrômio da escápula com a clavícula, e a clavícula, consequentemente, se liga com quem? Com o externo, tá? Para poder fazer a estabilização do movimento e Kleber, estar situado no esqueleto axial. Oi. porque assim, no caso, a clavícula e a escápula elas não fazem parte do esqueleto apendicular, não? Fazem. Mas de certa forma, de que maneira? Imagina aí, apendicular é os membros, pernas e braços. Uhum. Se você cortar, vamos usar esse exemplo, se você corta os braços e as pernas, nós temos o esqueleto axial, tá? Ele, quando se move, auxilia também os movimentos do membro apendicular. Exemplo, o nosso braço, tá? Mas eles são considerados do esqueleto axial, tá? Ok? Tudo bem? Deu para esclarecer essa dúvida? Beleza, porque na aula de anatomia a gente, pra mim que a gente tinha visto que a escápula e a clavícula elas pertencem ao esqueleto apendicular. Apendicular? É porque geralmente você pode ver em alguns livros, depende muito da bibliografia. Apendicular seriam os braços e pernas, né? E o esqueleto axial consideraria ali a sua coluna vertebral, crânio e todos os ossos que compõem a caixa torácica, tá? Então vamos aqui, ó. Tá aqui o que eu mostrei para vocês, a ligação de quem? Da escápula, viu? Com a nosso externo e acrômio. Como eu citei para vocês, depende muito da bibliografia. O que é que eu vou falar aqui agora? Tem um vídeo, acho que é do Rogério Gozzi, que fala sobre o bíceps braquial, que diz que o bíceps braquial ele não é quem realiza a flexão de cotovelo, e sim outro músculo que a gente vai ver mais para frente. Então, teoricamente, a escápula, para alguns autores, ela é considerada sim um apendicular. Por quê? Olha aqui a ligação, tá? Da sua escápula com o seu húmero. E aí, é claro, como não há movimento do tórax e da coluna vertebral, esqueleto axial, tá? Então, como fica mais fácil para vocês essa bibliografia, acho que vai estar coincidente. Então, lembrem-se que a ligação dela
Com o esqueleto axial, se eu retirar a escápula, vai se dar somente pela clavícula junto com o externo, tá? Porque o externo, ele está ligado totalmente, diretamente ao esqueleto axial, ok? Dúvidas aqui? Posso passar? Então tá, vamos lá. Então, referências ósseas fundamentais para a gente ter o estudo aqui dos ossos, bem como a aplicação da musculatura. Então, basicamente, quando eu vou estar estudando aqui o símbolo do membro superior, eu vou me deter uma grande parte da nossa aula, do nosso conteúdo. No caso todos os ossos que faz parte do tórax, ele faz parte do esqueleto axial, é? Músculo? Tu falou músculo ou ossos? Falei ossos. Né? Foi ossos ou foi músculo? Foi ossos. Ossos. Não, teoricamente não, porque a gente tem o braço aqui, ó. O braço não se liga ao esqueleto axial. De que forma? O húmero se liga à escápula e a escápula se liga à clavícula e a clavícula se liga a quem? Ao externo, tá? Então, toda essa parte aqui de escápula, húmero, tá? Ela é considerada o quê? Deixa eu voltar aqui para você visualizar na imagem anterior. É porque eu tenho que sair do computador, sabe, entrar no celular. E por isso que, se eu falar aqui no computador, vai ficar um áudio meio estourado. Não, pronto, pois sem problema. Só para revisar aqui, então. A única ligação, tá? Da clavícula, sua única ligação do esqueleto axial consiste na articulação da clavícula com o externo, tá? Então, quando eu pego esse segmento da clavícula, do húmero, eu apontei aqui, mas serve para vocês. Escápula, clavícula e húmero, tá? Ele só tem a ligação com o esqueleto axial através de quem? Do externo. Ficou claro? Então é isso aqui. Clavícula, húmero e escápula, tá? Por alguns autores, muitas das vezes. Tem ligação com o externo, né? Isso. Só por conta de quem? Da nossa escápula. Escápula não, da nossa clavícula, tá? Ela faz tipo uma conexão, né? Uma ligação. Isso, com faz. Os ossos. Como É como se fosse uma fonte de energia. A clavícula ela vai passar energia. Se é que você entende o meu exemplo. Eu estou entendendo a sua colocação, tá? Mas, teoricamente, depois quando vocês puderem ver essa aula gravada, no caso, quando você puder ver a imagem que eu estou apontando, tá aqui, viu? Então, você vai perceber que a única ligação do húmero e escápula e clavícula dá-se-á ao externo, a ligação da escápula, da clavícula com o externo, tá? Desculpa até aqui. No caso é até o manúbrio, né? Ali que ele se liga. Isso. Ele se liga bem aqui na ponte com o manúbrio, tá? Ok? Então, tudo isso aqui, em resumo, esses três ossos apendiculares, Escápula, e clavícula, apendiculares, tá? Porque possuem mobilidade e distanciamento do esqueleto axial, ok? Viu? E ele possui ligação com o esqueleto axial, em segundo ponto? Sim, por conta da junção de quem? Da clavícula com o externo, no caso o manúbrio, tá? Beleza? Dúvidas? Pessoal, só um minuto aqui, eu acho que a gente já tá com... Eu vou dar o pause aqui na minha primeira aula, viu? E a gente vai dar continuidade na próxima.